Fala, turma, beleza? Então, vamos resolver mais uma questão aqui da issue, 1988, né? Então, ele fala o seguinte, que um composto A é preparado do fenol. Então, já vamos organizar a nossa rota aqui, né? Então, a gente parte do fenol e obtém um composto A. Então, esse cara vai dar o A. E aí, esse cara é oxidado para um composto B, né? Esse A que ele está falando. Bom, se é oxidação, então a gente já tem que ficar esperto o que vai acontecer aqui com o grupos funcionais, né? Deixa eu botar uma dupla ligação aqui que parece que não fechou. Então, olha só, ele não fala o tipo de reação, né? Mas, olha a dica que ele já dá. Ele está falando que esse A pode sofrer uma desidratação, né, com ácido sulfúrico aqui, e vai produzir o C. Então, desidratação é bem comum de álcool, né? Então, essa hidroxila faria sentido estar no A também. Então, a gente poderia manter a hidroxila aqui. Só que o pensamento é, beleza, mas tipo, o que vai acontecer desse composto aqui, né? Que ele não dá o nome, então, sei lá, vamos chamar de X aqui. Então, o que esse X para A vai mudar, né? Porque a princípio, provavelmente o C vai ter que formar uma ligação dupla, né? Porque tu vai perder, vai formar um alceno mais H2O. Resta saber qual é o resto da cadeia, né? Então, provavelmente ele vai continuar dando dica ali. Mas nota que a gente já tem umas considerações aqui para fazer mesmo antes de continuar, né? Daí ele está falando também que tu pode pegar esse A e tratar com PBr3, né, para obter D. PBr3, pessoal, é bem comum para bromar as coisas, tá? Então, aqui, bom, a gente não sabe qual é a cadeia que a gente tem, tá? Mas provavelmente uma substituição nucleofílica, então, a gente trocaria aqui por Br, provavelmente, né? Daria para dizer aqui que vai ter uma saída, né, do OH-. Aí, claro que, obviamente, aqui com PBr3 a gente pode ter vários produtos aqui. Geralmente alguma questão ali de ácido, HPO3, daí depende da situação, né? Porque ele não dá aqui mais dicas, certo? Aí o que ele está falando? Ele está falando que esse composto D, que é esse cara aqui, né? Então esse composto D aqui, depois a gente organiza essas estruturas, tá? Mas esse composto D, então, é a cadeia bromada, tá? E ele está falando que tu tem um pico, né? E a relação massa-carga, que é o pico base, né? Então o principal, 83 valendo 83, e dois íons moleculares também, em 162 e 164, que provavelmente deve ser a soma, né? Por que eu estou dizendo que deve ser a soma? Porque o bromo, pessoal, esse tipo de coisa que ele está falando aqui é o espectrômetro de massa, tá? Eu já explico o que é. Mas o que ele provavelmente está falando do bromo? O bromo tem dois isótopos, né? Pelo menos os mais abundantes, bromo 79 e bromo 81. Então, se ele está falando que a massa total é 162 e 164, 162, vamos chutar, né, que deve ser o 79, né? Então deve ser uma cadeia que é 79 mais o resto da cadeia, certo? E esse resto da cadeia provavelmente deve vir daqui. Então, assim, pessoal, eu acho muito improvável que esse benzeno aqui se decomponha em alguma coisa, tá? Provavelmente ele vai continuar sendo benzeno. Aqui, a coisa mais fácil de fazer, né, seria se fosse uma hidrogenação total e acabasse com essas ligações duplas, né? Só que ele não fala para nós o que está acontecendo. E por que eu estou falando isso? Porque por aqui a gente poderia descobrir quanto que falta, né? Então vamos lá. Bom, aqui matematicamente a gente poderia pensar, né, o quanto que falta. Mas o que a gente poderia pensar então? Vamos supor então que a gente tem isso que eu comentei, esse ciclo hexanol, né? Que é o que a gente teria ali no nosso A. Só lembrando, né, que isso aqui partiu do fenol. Então a fragmentação que ele está falando, né? Claro, a fragmentação seria o quê? Né? A gente teria que pensar do bromo depois. Então a fragmentação seria o quê? Seria esse bromo, né, aqui no caso 79, e aí é como se tivesse uma cisão aqui, tá? E aí a gente tem então o ciclohexil aqui, né? Então ele é C6H, e aí lembrando, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aqui tem 1, né? Então é 11, então é H11. Então 6 vezes 12 é 72, mais 11, 83. E notem que esse 83 é exatamente o que ele está te dando aqui, que é o pico base. O que ele está falando que é o pico base, pessoal? Que significa que naquelas duas estruturas, 162 e 164, provavelmente essa estrutura de 83, que é do ciclo hexil, ela está acontecendo, né? Está ali, está sendo identificada. Então vai ser do bromo 79 e do bromo 81. Então aqui daria para fazer também, né? 162 ou então 164, só que daí teria que trocar aqui para 81, certo? Isso aqui seria uma maneira mais algébrica de fazer, tá? Indo atrás das massas moleculares. Essa maneira aqui seria uma maneira mais de químico orgânico, porque a gente está tentando pensar também que esse composto X aqui, ele não pode ter sumido com essas ligações duplas, né? Não é assim para tu quebrar o benzeno no meio, ou sei lá, quebrar em outras fragmentações. Teria que fazer uma ozonólise, uma oxidação energética, mas mesmo assim seria meio complicado, né?
Porque para manter essa hidroxila, que ele está dizendo da questão aqui, né? Como é que eu sei que está mantendo a hidroxila? Eu estou chutando que está mantendo a hidroxila baseado nessa desidratação, baseado nessa substituição, e o B aqui, ele fala que oxidou, né? Então, esse B que a gente não sabia, se realmente a gente tem aqui o ciclohexil, né? Então, se a gente tem o ciclohexil e aí ciclohexanol, né, que é o nosso A, então a única possibilidade de oxidação, pelo menos no sentido mais simples, né, seria formar essa carbonila aqui. Claro, né, a oxidação também, né, pessoal, poderia ser voltar as ligações duplas aqui, né, mas daí não faria muito sentido, porque daí tu tá meio que dizendo que o B e o X são a mesma coisa. Tô dando esse alerta para vocês, porque às vezes em questões de alguns concursos como o IME e o ITA, eles fazem isso meio que para confundir o candidato, tá? Beleza, continuando então, a gente depois organiza as estruturas, tá? Vamos só continuar. Porque essa parte do espectrômetro de massa é o que eu tô falando aqui de pegar as massas dos compostos, tá? O que ele fala também? Ah, tá, ele fala que as intensidades dos picos 162 e 164 é 1,02, né? Que isso aqui é em porcentagem, certo? Então é como se fosse 2% a diferença disso aí. Então ele tá dizendo para ti que essas proporções aqui dos isótopos, tá? Não é uma proporção tão diferente um do outro, então tá bem equilibrado isso aqui, certo? Vamos lá, continuando. Então ele fala que o composto D também, então o composto D a gente tem aqui como se fosse esse brometo de ciclohexila, certo? Ele fala aqui que o composto D pode ser convertido em um organomagnésio, isso aqui é clássico de Grignard, então ele deve estar entregando aqui, né? Para um composto E, tá? Então deve ser o composto organomagnésio, então, e reage com uma carbonila, né? Em éter seco para dar G depois de hidrólise. E aí ele fala também que G é um álcool secundário, certo? Então, pessoal, agora a gente tem que ter um pouquinho de criatividade aqui, né? Então, para isso aqui ser Grignard, tem que reagir com magnésio, éter seco, né? Então aqui, ó, daria para escrever... Geralmente éter seco que ele está querendo falar que não tem água, tá? Então éter seco mais comum é o dietil-éter, certo? Então vai formar o organomagnésio, certo? Então seria MgBr. Eu particularmente não gosto quando escreve assim, tá? Porque isso aqui é uma ligação iônica, certo? Então, o ideal é escrever claramente isso aqui com carga negativa, Mg, carga positiva aqui, Br. Sei que a gente não escreve, né? Mas claramente é o ideal. Aí isso aqui, pessoal, ele está falando que vai reagir com algum composto que a gente não sabe, que eu acho que é o composto F que ele chama, né? Depois a gente olha ali a estrutura, e ele está falando que tu forma um álcool secundário. Então, se o álcool secundário for o menor álcool possível, tá? Então, ele teria que ser, né? Porque o álcool secundário vai ser isso aqui, vai ser um R, certo? Ele não fala que é o menor álcool possível, mas ele te dá uma forma molecular. Mas o menor álcool secundário possível teria que ser metilo. Então, como isso aqui é é para Grignard, né? Então a gente tem que ter um aldeído aqui, certo? Para poder continuar a reação, né? E aí formar um álcool secundário, certo? Mas por que não é acetona, professor? Porque se fosse cetona, teria que ser álcool terciário. Então tem que só cuidar, né? Tira isso aqui, ó. Porque aqui tem um hidrogênio, né? Então isso aqui é o que tem que cuidar. Se fosse cetona, teria que ser um álcool terciário. Então por isso que a gente está botando aqui um acetaldeído. Sempre tem que pensar no outro produto, tá? Porque muita gente decora que Grignard é só aldeído e cetona, então daí às vezes põe cetona por reatividade, tal. Mas tem que cuidar. Ele sempre dá uma dica, vamos ver se depois ele vai falar alguma coisa assim, certo? Então vamos lá, continuando aqui. Bom, ele quer que a gente fale os compostos A e G, tá? Deixa eu só ver aqui o que a gente falou, né? O F, então, é esse cara aqui, ó. Opa. Então o F é o meu acetaldeído, certo? Então esse aqui seria o meu F. Esse aqui é o Grignard, que foi o E. Esse aqui é o D, certo? E esse aqui é o final. Esse aqui é o G, certo? Aí o que mais que está acontecendo aqui? Ele quer que tu fale... Tá, ele fala 5.1 é só ver as estruturas. Aí ele fala qual dos produtos AG consiste em uma configuração estereoisomérica. Isso aqui é para quem tem carbono quiral. Só que de todos que a gente está olhando aqui, não tinha, né? Porque o fenol não tinha, o ciclohexanol não tinha, o brometo ciclohexila. Esse aqui é um ciclohexeno, também não tem. Aqui no Grignard, no Grignard tem o álcool secundário aqui. Pô, então a dica aqui, ó, essa dica é fundamental, ó, porque olha só, se o aluno tivesse errado e colocado uma acetona aqui, tu ia ter um álcool terciário, só que não ia ser quiral, entende? A não ser que ele te pedisse um álcool terciário quiral, aí tu teria que botar uma acetona que fosse não simétrica, né? Aí sim seria legal. Pô, daria para modificar essa questão para botar num simulado, seria interessante, tá? Então, a 5.2 ele te dá uma dica que realmente tem que ser um aldeído. Aí o que ele fala na 5.3? Identificar os 3 íons no espectro de massa, considerando a abundância dos isótopos, né? Então, o que ele está fazendo aqui na 5.3 é basicamente o que a gente já fez no meio da questão, tá? O que ele está falando é o seguinte, ó.
a gente teve ali esse cara aqui, né? O bromo 79, certo? E o bromo 81. Então, o que ele quer? Ele quer que tu identifique, né? Opa, 81 era massa, né? Então, bromo 81. Então, o que ele quer que tu identifique? Os isótopos e as abundâncias, né? Então, o que vai ter? Tu vai ter o 79, bromo 79 vai ser um que ele vai identificar, bromo 81 vai ser outro que ele identificar, e aqui, como são iguais, né? Não vai mudar nada, vai obter também o ciclohexil, tá? Claro, pessoal, pela cisão, né? Provavelmente é uma cisão heterolítica, então isso aqui vai ter que ser carga positiva, e aqui vai ter que ser carga negativa, tá? É isso que ele está pedindo na 5.3, certo? Aí o que falta aqui? Bom, aí fechou a questão, né? Só vamos organizar então as estruturas para fechar o vídeo aqui. Então, o que ele queria? Então, o composto X que a gente partiu foi o fenol, tá? Aí, ele fez a sequência para o composto A, que era esse cara aqui. Esse aqui é o composto A. Aí, o composto B, provavelmente, é o ciclohexeno, certo? Ele fez a desidratação. Aí, o que ele continuou aqui? Ele continuou fazendo o composto C, que era a oxidação, então carbonilo aqui. E aí, ele fez o composto D, que era o bromo, certo? E aí, isso aqui composto D, aqui composto C. E aí, aqui em cima, né, a parte do que está faltando é a parte do Grignard aqui, certo? E aí, fechou. Composto D, composto E, que é o organomagnésio aqui. O composto F é a parte do aldeído, certo? Apaguei ali antes o hidrogênio. E aí, o composto G é o meu álcool secundário aqui. Certo, pessoal? Então fechamos mais uma questão aqui, bem interessante, tá? Isso é uma coisa que eu comento para vocês sobre, às vezes, saber um pouquinho de espectroscopia. Nesse caso aqui não seria tão necessário, tá? Porque o aluno conseguiria descobrir pela questão algébrica aqui. Claro, né? Ele teria que dar uma brincada um pouco para conferir a massa. E também teria que ver isso aqui, tá? A questão de que a estrutura não vai se perder, tá? Agora que eu vi que tem uma coisa que a gente não leu, ó. Ele fala que a estrutura final do álcool é essa aqui, ó. Eu acabei ignorando, tá? Porque no final das contas o 5.2 foi o que eu comentei da estereoisomérico, mas é uma informação que faria ter utilidade para nós, tá? Caso a gente tiver, porque poderia ser um propionaldeído, né? Ali eu botei o acetaldeído, botei só 2 carbonos, certo? Mas poderia ter, sei lá, 3, 4, 5, 6, e ainda assim seria quiral. Então, tudo bem, né? Foi uma informação que faltou, de certa maneira, passei em branco, mas no final das contas a gente entendeu que seria o menor álcool possível, tá? Então, por que eu sempre pensei no menor álcool possível? Porque às vezes é o que eles pedem, sabe? Porque se ele não põe a fórmula molecular, daria pro candidato perguntar, pô, mas aí tem inúmeros aldeídos que eu poderia botar, né? Porque eu posso botar com 2, 3, 4, 5, quantas fórmulas moleculares for. Então, ele botou isso aqui para tu se limitar a escrever acetaldeído, mas às vezes eles pedem o menor álcool possível, então às vezes é interessante de saber isso aí. Certo, pessoal? Então até a próxima.